11h43 agora, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar das notícias da metrópole, atualizando os casos da Covid-19. Boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, são 9.659.167 casos da Covid-19 no país, com 234.850 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 1.878.802 casos da doença e 55.419 mortes. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades aqui da nossa região. Nós temos falando aqui, olha, 157.829 casos aqui na RMC, e a nossa cidade até esta quarta-feira tinha 64.379 casos da doença. Lembrando que nós temos Indaiatuba com 14.090 casos, Sumaré 11.989, Americana 10.275 e na sequência nós temos Sumaré com 11.989 casos. Depois nós temos Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba. São cidades todas com mais de 5.000 casos. E depois Vinhedo, 3.985. Na sequência, Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Quando a gente fala dos óbitos na RMC, são 3.978 óbitos aqui na região metropolitana de Campinas, e Campinas somou ontem 1.734 mortes. Lembrando que nós tivemos aí, quando eu falo das mortes, Gabriel, 22 delas confirmadas nas últimas 2 semanas pela Covid-19. Isso que eu ia falar, tem alguma explicação? Porque a gente sempre estava na casa de 8, 10 óbitos, que é muito grande. E esse número saltou então para 22 mortes. A explicação é que tem morte do mês de janeiro e das últimas semanas? Sim, a gente tem um óbito de um homem de 88 anos de dia 17 de janeiro e a partir então do dia 2 de fevereiro. Então, desta semana, a partir do dia 8, nós temos 5 óbitos. O restante são óbitos de semanas anteriores. Então, são pessoas que faleceram, realizaram o exame para saber o motivo e saiu agora, portanto, que o motivo é a Covid-19, por isso que entra nessa conta de 22 mortes, então, neste período um pouquinho maior do que 24 horas. Sim, correto. E Sumaré aparece na sequência com 334 óbitos, Indaiatuba 332, Santa Bárbara do Oeste 266, Americana 261, Valinhos 240, Hortolândia 221, Paulínia 102 óbitos. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos. Por ordem de mortes, olha, Itatiba, Nova Odessa, depois aparece Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Em relação à vacinação, que é um dado sempre muito importante, 42.874 pessoas já se vacinaram aqui na cidade de Campinas, o que é uma ótima notícia. A gente tem até aqui na tela, olha só, as doses aplicadas, atualizada no dia de ontem, às 7h14. Lembrando que começou hoje, então, a vacinação dos idosos com idade entre 85 e 89 anos. O agendamento já está aberto no vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando que as pessoas devem levar aí o comprovante de endereço e também um documento com foto. E hoje pela manhã chegou na redação uma reclamação de que havia fila no CAIC da Vila União, que é um dos locais de vacinação, e de acordo com a Secretaria de Saúde, o problema da fila aconteceu porque muitas pessoas estão chegando 1 hora antes do horário marcado. O idoso deve chegar 5 minutos antes. Não há necessidade de ir com tanta antecedência para que não haja aglomeração. Falar agora sobre ocupação de leitos, que é uma preocupação muito grande que nós temos também. Permanece acima dos 80%, Mina? Sim, Campinas registrou 82,42% nesta quarta-feira,
dos quais 211 leitos ocupados, nós temos 256 leitos no total aqui na nossa cidade. Como está o enfrentamento da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, Mirna? O anúncio foi feito nesta quarta-feira em coletiva pelo governador João Dória, que disse, inclusive, que está antecipando a vacinação das pessoas com 80 e até 84 anos, que vai acontecer no dia 1º de março. Idosos com mais de 80 anos vai começar no dia 1º de março aqui em São Paulo. Repetindo, a vacinação para os idosos com mais de 80 anos começará no dia 1º de março em São Paulo. Com a chegada de mais insumos para a produção da vacina do Butantan, o estado de São Paulo começa no dia 1º de março a vacinar todos os idosos acima de 80 anos de idade. E da Covid-19, vamos falar um pouquinho de dengue também, Mirna Abreu, que é uma preocupação que nós temos, né? Um combate, principalmente agora no verão, a gente sabe que é época de chuvas e esse combate precisa acontecer. E ele continua aqui na região metropolitana de Campinas, inclusive na nossa cidade, foi aí publicado o boletim epidemiológico e, de acordo com a Secretaria de Saúde, entre 1º de janeiro e o último dia 8 foram registrados 29 casos da doença. Região sudoeste com 14 casos, na leste 6, região norte 5 confirmações, a sul e a noroeste com cada uma delas. E também foi um alerta, a gente tem aí uma tabela dos bairros que tem o maior índice de transmissão. Olha, áreas de risco: Barão Geraldo, Jardim São Gonçalo, Parque das Universidades, Satélite Iris 1, Jardim Boa Esperança, Jardim Novo Flamboyant, Jardim São Cristóvão, Jardim São Pedro, Viracopos, Jardim Profilúbio B, Jardim Melina e Jardim Ouro Verde. Ou seja, Barão Geraldo, Distrito do Campo Grande e do Ouro Verde, esses bairros aí estão aí com risco e deve ter aí as pessoas maior atenção quem mora nessas regiões. 12 bairros, muitas regiões, cidade de Campinas em alerta então com a dengue.